enfim. Bom, pessoal, então tenho vários amigos aqui, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o William Pinheiro, eu trabalho na Dell Technologies, né? Vocês podem perceber que pelo meu sotaque eu não sou de São Paulo, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas moro aqui em São Paulo há um ano. Meu role na Dell, meu cargo na Dell, eu sou líder de RH para alguns escritórios, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e também já desde 2016, desde quando eu entrei na Dell, eu tenho sido um trabalhador aí do Pride, que é o nosso grupo de diversidade que trabalha diversidade e inclusão da comunidade LGBT. Né? Eu estou aqui com a Luana, o Andrew e o Victor, e antes de eu passar para eles se apresentarem também, eu quero explicar um pouquinho de como vai funcionar esse painel. Esse painel ele tem ele foi pensado para a gente trazer as diferentes perspectivas. Então, né, a Dell é uma empresa de tecnologia, tem indústria, mas tem um escritório, né, totalmente flexível, com modelo de trabalho flexível e como a gente faz engajamentos. Então, tem empresas de diferentes nichos aqui, que meus amigos vão apresentar para vocês, e a ideia é a gente trazer perspectivas diferentes, nível de maturidade diferente, trocar as melhores práticas. Então, a gente pensou fazer um round table. A ideia é a gente trocar ideias aqui, conversando. Então, quem tiver pergunta, pode escrever no chat, a gente unmuta a pessoa que quiser, e aí a gente vai conversando, tá? Então, a ideia é a gente vai ter um papo aí na próxima hora. Luana, se quiser seguir em frente, por favor. Bom. Olá, todo mundo. Eu sou a Luana Gimenez, eu trabalho na Salesforce. Este mês é o mês do meu aniversário na empresa, então faz 5 anos que eu estou trabalhando lá. Eu sou assistente executiva, né, do nosso presidente e, em paralelo, então, sou voluntária e tenho a oportunidade de liderar várias iniciativas aí dentro dos grupos de igualdade, né, junto com a agenda de diversidade e de inclusão. Meus pronomes são ela e dela. Estou super feliz de, mais uma vez, estar aqui com a família Altenico e já vendo alguns amigos aí no chat. Estou bem animada, espero que vocês estejam curiosos e venham para a gente com um monte de perguntas. Andrew. Obrigado, Luana. Oi, pessoal, meu nome é Andrew, eu trabalho na Cummins já há 4 anos. O Pride Erg começou na Cummins em 2015, com o nosso fundador aqui, João Carlos Rocha, que eu acabei de ver que ele entrou aqui no nosso chat. Finalzinho de 2017 para começo de 2018, eu peguei a liderança do nosso ERG, e eu sou advogado, faço parte do jurídico da Cummins, e meus pronomes é ele e dele. E agora, Victor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou um homem gay cis e eu também sou uma das pessoas responsáveis por diversidade e inclusão na Ambev. Hoje eu estou dentro do time de programas corporativos, então a minha equipe cuida do trainee, do estágio e eu de um programa de estágio específico para a inclusão de universitários negros. Eu estou na Ambev há pouco mais de um ano, mas eu já trabalho com diversidade há quase 10, porque eu fundei um canal no YouTube chamado Canal das Bi, que foi o primeiro canal LGBT do Brasil. Então, eu pude viajar pelo país dando algumas palestras sobre sexualidade, identidade de gênero, diversidade, em empresas e também em algumas instituições de ensino. E aí, quando eu terminei a minha segunda graduação, eu prestei o trainee da Ambev e o pessoal do nosso grupo de autenticidade, do qual eu faço parte da liderança hoje, me reconheceu do YouTube. E aí indicaram meu nome para a nossa diretoria de gente, eu acabei desistindo do trainee e entrei dentro da posição de diversidade. E é isso. Super legal. E, pessoal, então, assim, para começar aquecendo aí, enquanto as perguntas não vêm, né? Esse ano de pandemia aí, acho que a gente tinha planejado um ano, um calendário de atividades, eventos, e a gente teve que se reinventar durante 2020 e continua se reinventando, né? Queria que vocês contassem um pouquinho aí o que cada empresa aí fez durante esse ano, depois posso compartilhar também um pouquinho do que a gente tem feito na Dell para continuar promovendo ações inclusivas. Eu acho que o melhor para começar esse é o Victor, hein?
Um monte de coisa legal para contar da Ambev. Eu acho que o Victor travou. Ah, puxa. Então, vou continuar aqui. Eu Por acho que favor. a pandemia ela trouxe o grande desafio, né, pelo menos para nós lá da Cummins, de manter, né, o ERG unido e as pessoas unidas, engajadas. Então, comemorar o Pride esse ano a gente teve que se reinventar, né, porque a gente estava muito acostumado em ter a Parada Gay de São Paulo, que também foi cancelada. A gente estava muito acostumado em fazer eventos físicos, né, na planta, considerando que a Camisa é uma fábrica de motores, né, que eu acho que eu esqueci de mencionar isso. Então, todo o evento foi virtual, né, e também a gente quis muito pegar o gancho, né, de tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, e fizemos também um evento voltado para questões racistas, né? Então, falar um pouquinho das pessoas LGBTs negras. E a gente fez todo o evento pelo Zoom, mas a grande dificuldade assim que eu sinto é realmente fomentar nas pessoas para que elas se reúnam para debater esse tipo de assunto, né? Mesmo que seja virtual, né? Eu acho que o brasileiro ainda está se adaptando a ambientes virtuais, né? A gente não tem muito essa cultura. Então, todo o nosso evento foi virtual e debatendo tanto questões de terminologias LGBT, né? Trazendo esse conteúdo mais para letrar as pessoas sobre conceitos e também falar um pouquinho sobre racismo. Eu acho que a gente perdeu o Vitor por alguns momentos, mas enquanto ele não volta, então, essa é uma ótima pergunta para ele. Eu vou... A Marina já mandou uma perguntinha. Então, eu vou falar o que a gente fez na Salesforce. A Salesforce, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia em CRM, e aí a gente tem vários tipos de soluções para o gerenciamento, né, do relacionamento com o cliente. E somos enormes, aqui no Brasil nem tanto, né? Mas globalmente a gente é bastante grande e nós somos muito reconhecidos pelas iniciativas de igualdade. Afinal de contas, a igualdade é um dos nossos principais valores. E aí, quando a gente se viu nesse momento de distanciamento social, e todo mundo trabalhando de casa, a gente enxergou uma baita oportunidade, então, de trabalhar e celebrar e trazer, né, mais informações em relação à comunidade LGBTI a mais, além do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente se conectou com os times do México e da Argentina também. Tivemos como convidados o time da Ibéria, por conta do espanhol, e nós promovemos um Super Pride. Então, com a presença de todos esses países, com a abertura sendo feita pelo nosso presidente da América Latina, o Andrés Prieto, que fica baseado na Argentina. Tivemos alguns convidados especiais, tivemos uma drag, e além de contar, então, um pouco sobre o contexto, né, da comunidade em cada país, a gente também trouxe algumas informações relacionadas aos direitos que foram, né, conquistados ao longo do tempo. Aí a Nanda, nossa colega advogada, deve ficar feliz. E a gente trouxe um pouquinho mais, então, de informação sobre a construção, né, e as conquistas da comunidade ao longo do tempo até agora. Então, foi uma oportunidade super bacana de a gente se conectar com muitas pessoas de uma maneira nova que ainda não tinha sido feita. E foi bacana porque a gente virou inspiração para outros hubs também. Victor, eu não sei se tu chegaste a escutar a pergunta, mas a ideia, então, o pessoal está contando um pouquinho o que cada grupo de diversidade, né, nas respectivas empresas fez durante a pandemia de ações para se reinventar nesse 2020. Bacana. Eu dei uma caidinha, gente, desculpa. Em relação... Eu posso falar as minhas já ou tem alguém para falar em prontidão? Não, é tua vez, por favor. Perfeito, então. Em relação a 2020, ações afirmativas LGBT, com o advento da pandemia, a gente definiu uma prioridade,
que todas as nossas ações, elas precisariam ser convertidas em auxílio para a comunidade. Esse ano, principalmente, mas desde o ano passado, a Ambev se estabeleceu com um posicionamento cada vez maior de ser além dos rótulos. E ser além dos rótulos traz uma responsabilidade de autoanálise sobre a nossa de fato, a nossa responsabilidade nessas questões sociais, questões de auxílio e questões de fato, promoção de inclusão, acesso e dignidade para a comunidade LGBT. Então, internamente, a gente trabalhou muito a parte de sensibilização e de compartilhamento de conhecimento. Então, a gente também criou alguns toolkits contando a importância do movimento LGBT, falando sobre pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade, também por causa da pandemia. A gente buscou muito falar de interseccionalidades esse ano. Então, como a pauta racial, por causa de tudo de horroroso que aconteceu, de tudo de horroroso que já acontece, mas que esse ano ficou muito evidente, a gente buscou bastante puxar essa representatividade racial também nas pautas LGBT. Então, fizemos um bate-papo, por exemplo, com pessoas negras LGBT no mês do orgulho, de diferentes empresas, diferentes realidades, para falar sobre vivência. A gente, como eu falei, distribuiu alguns toolkits, etc. Mas como grupo de afinidade, a gente também deu consultoria para as nossas ações que a gente chama de Orgulho Não Para, que foram as nossas ações externas na metade do ano. Então, a gente participou de alguns filmes com funcionários, falando como é ser LGBT na Ambev. Isso teve um comprometimento bem próximo da nossa alta liderança. Então, o nosso vice-presidente de gente, por exemplo, postou um vídeo meu no LinkedIn dele falando como é ser um profissional gay na Ambev. E aí a gente trouxe, por exemplo, um homem gay com deficiência, uma mulher lésbica negra, uma pessoa trans do nosso time de vendas, numa posição de liderança para falar, enfim, sobre essas realidades. Além disso, como eu falei, teve a ação de Orgulho Não Para, em que a gente parou a Paulista, formando uma bandeira LGBT com alguns caminhões, representando marcas nossas, e teve um estímulo com essa ação em torno de um tuitaço, para as pessoas contarem as histórias de orgulho delas, e cada história compartilhada foi convertida em doação para centros de acolhimento LGBT, como a Casa 1, Casinha e Casarão Brasil. E, além disso, todo o dinheiro que a gente tinha para ações de escritório, ações internas, a gente trabalhou com algumas ações afirmativas também de assistencialismo para algumas instituições. Então, por exemplo, a Casa NEM, no Rio de Janeiro, estava com uma grande dificuldade de acesso à água, e aí a gente pegou todo o orçamento que a gente tinha e transformou em doação de água para eles. Eu acho que, de forma geral, foram algumas das ações que a gente fez. Perfeito, Victor, obrigado. Vou compartilhar um pouquinho do que a gente fez na Dell, né? A gente também teve que se reinventar, a gente começou a fazer sessões online, que a gente chama de Pride Talks, convidando pessoas, né, da comunidade LGBT para falar sobre algum tema específico. Então, no mês do orgulho, a gente fez diversas ações, inclusive com a Yasmin da Salesforce, foi uma das nossas convidadas, né? E falou muito sobre interseccionalidade. Foi bem no mês que houve o atentado à vida do Floyd nos Estados Unidos, então a gente estava falando muito sobre isso, e foi uma oportunidade de trabalhar juntos. E esses eventos na Dell, quando tem interseccionalidade, sejam mulheres e uma mulher lésbica, né, um homem gay com deficiência, a gente sempre, os grupos de diversidade de cada uma das temáticas são co-hosts do evento, não é só um evento do Pride. A gente, dessa forma, consegue engajar mais pessoas, né, pessoas que talvez não tenham tanta afinidade com o assunto LGBT, mas têm mais afinidade, proximidade com a pauta. Pessoas com deficiências também estarão no evento, né, e daqui a pouco escutam uma mensagem e conseguem se educar, se sensibilizar em relação ao tema. 2020 foi muito marcante no mês do orgulho. O Michael Dell, ele entrou em 2 sessões, uma de lip sync, a gente fez um campeonato de lip sync do Pride, e o Michael Dell era um dos jurados, e a outra, né, o Michael Dell, para quem não sabe, é o CEO da Dell, né, o fundador e CEO, e a outra, ele entrou em um talk com o Gender Cool. Gender Cool é um projeto nos Estados Unidos para adolescentes trans. Vocês imaginam o CEO da empresa de vocês batendo um papo, uma chamada como a gente está, com adolescentes trans e dando visibilidade para essa causa. Foram coisas assim
que transcenderam as expectativas de todo mundo que trabalha, né, na companhia, né, e que trabalha no Pride, assim. Eu acho que nesses momentos assim a gente consegue ter muita clareza do propósito da companhia. Acho que foi algo super bacana. Temos perguntas aqui no chat, então vou começar a ler. A Marina fez a primeira e Marina, vou te deixar em unmute, se tu quiser conversar com a gente sobre a tua pergunta, fica à vontade, tá? Então, qual mudança vocês acreditam que seja necessária para que tenhamos um maior engajamento, tanto da comunidade como de aliados? Beleza, eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acho que o primeiro passo para a gente falar de diversidade é a gente falar primeiro de onde a gente está inserido. A gente precisa conhecer o nosso ambiente, porque a forma que ele vai lidar com a pauta de diversidade é diferente. Depende da nossa cultura organizacional, depende, enfim, dos valores das pessoas que estão ao nosso redor. Então, começar por uma parte de letramento é fundamental. Antes mesmo de eu pensar em atrair diversidade, eu preciso desenvolver as pessoas que já estão aqui em torno desse conhecimento. Porque mesmo que falar de diversidade seja um valor e que cada pessoa se relacione com esse valor de forma específica, é importante que a gente leve o conhecimento para as pessoas, porque esse é o ponto de partida. Depois que essas pessoas elas estão letradas de alguma forma, aí a gente consegue, por exemplo, a discutir questões, como, por exemplo, e eu estou usando esse passo a passo porque mais ou menos é o caminho que a gente seguiu aqui na Ambev. Então a gente começa a discutir as questões, falar sobre as coisas. Então, LGBTfobia, machismo, gordofobia, capacitismo, a gente precisa discutir essas coisas e também criar alguns posicionamentos que podem se relacionar com a nossa cultura organizacional, com os nossos valores, etc. Quando essas pessoas elas já estão um pouco mais conscientes sobre o conhecimento teórico de diversidade e também as dores das comunidades, a gente consegue entrar com treinamento de viés inconsciente. Porque quando a gente entra com treinamento de viés inconsciente, a gente começa um movimento da pessoa olhar para dentro e fazer uma autoavaliação da sua tomada de decisão. E quando essa pessoa começa a questionar a tomada de decisão dela, também fica muito mais fácil ela questionar os privilégios dela. Então, porque essa nossa relação de privilégio social, ela parte em camadas. Então, nem todo mundo é um modelo de privilégio, mas nem todo mundo também é o oposto dele. Na sociedade tem camadas. Então, quando a gente faz o movimento de olhar para dentro, questionar nossa decisão e também questionar por que o outro tem acesso e a gente não tem, fica muito mais fácil questionar por que eu tenho acesso e o outro não tem. Esse reconhecimento do próprio privilégio ajuda com que a gente consiga se colocar no lugar do outro. E é por isso que o lugar do outro é o lugar mais difícil do mundo. Porque para eu conseguir me colocar no lugar do outro, eu preciso de empatia. E para eu poder sentir empatia, eu preciso me conhecer. E autoconhecimento por si só já é algo super difícil. Então eu diria que esse é o caminho inicial, assim, porque ele gera mudança nessa percepção do indivíduo como de fato um ser no universo e como ele se relaciona com ele. Essa desconstrução ela é muito necessária para a gente poder começar a falar da pauta de diversidade e também conseguir aliados. É isso, gente. Se alguém quiser complementar. Depois dessa aula, Deus, você quer que a gente fale o quê agora? Não, mas fala um pouquinho da realidade de vocês. Eu falei muito da parte estrutural, né? Falem. Exatamente, assim, o universo da Salesforce não é tão grande quanto dos meus colegas aqui, pelo menos no Brasil. Eu acho que vocês estão em um universo que acaba sendo em número bem maior do que o meu. Quando eu comecei como voluntária, as ações de diversidade e inclusão ali na Salesforce, faz alguns anos, já 4 anos, era muito engraçado, porque a gente começou muito pequeno, e realmente é uma questão, esse tipo de percepção, ela é fundamental, porque são fases, né? Eu costumo dizer que as questões de diversidade e inclusão é como se fosse um tabuleiro, e cada pessoa está em uma casinha, e assim, não existe essa possibilidade de todos nós chegarmos ao final juntos de mão dada. Então, tudo isso depende muito da vivência da pessoa, do quanto ela teve oportunidade de
experienciar esse mundo através de outros olhos, né, das pessoas com quem ela conviveu, das situações em que ela foi exposta. Então, existe realmente uma necessidade que a gente percebeu lá dentro de letramento. Então, a gente trabalha nos grupos que eu lidero e que eu estou engajada, então a gente trabalha com pilares, e a questão da conscientização, ele é o primeiro, né? Então, primeiro a gente traz informação, é muito difícil você se conhecer, é um trabalho desafiador, imagina conhecer o outro, né? Então, a gente precisa realmente de conteúdo, enfim, precisa de um esforço, né? E aí, criar a consciência de que esse esforço ele vai ser essencial não só para o nosso crescimento, mas para o crescimento da companhia, né, para a transformação da nossa sociedade, era super importante. Então, estou totalmente de acordo. A gente começa todo o grupo e todo o trabalho de grupo trazendo muita informação que normalmente as pessoas não têm acesso, né, ou não foram buscar ou não foram expostas, e aí a gente tenta colocar minimamente ali todo mundo com os mesmos recursos, e aí começa a desenvolver um trabalho mais profundo. Lu, antes de passar a palavra para os meninos, eu só queria fazer um comentário que, assim, parece que a gente falando é algo que é muito natural, que começa dessa maneira e pronto, mas, tipo, não. Normalmente começa com um trabalho de formiguinha, com um grupo de autenticidade que surge aqui, e aí ele vai ganhando representatividade, vai ganhando espaço, e aí começa a se articular, e as pessoas vão criando conexão. Claro que se a gente tem um comprometimento da liderança, da alta liderança, né, do Mancom, beleza, porque a gente ganha velocidade com isso. Mas é sempre uma jornada, é sempre um processo. A gente precisa começar com esse letramento e às vezes ele é lento, porque as pessoas, elas, como eu falei, falar de diversidade é um valor. Algumas pessoas, como eu, podem se engajar com a questão social, mas tem pessoas que se engajam porque ter um time mais diverso traz mais inovação, ou porque traz rendimentos acima da média para a empresa. E na hora da gente conseguir um aliado, também é válido. E aí, depois que eu consegui o aliado por uma questão que faz sentido para os valores dele, aí fica mais fácil de eu letrar essa pessoa, porque ela não cria essa resistência inicial. Às vezes, se eu chego com um discurso muito já avançado para uma pessoa que ainda não teve essa base de letramento, ela cria resistência. Aí surge não vou escutar isso porque é papo de ativista. Isso daí que ele está falando é mimimi, não vou nem escutar, porque essa pessoa, ela ainda não entendeu a necessidade dela entender aquilo. Então, é um processo. Pode ser difícil no começo, mas depois que ganha força, que a gente ganha comprometimento, não tem nada que segure nosso bonde. Eu acho assim, não existe uma equação pronta, né, de como engajar pessoas dentro da sua companhia, porque cada companhia é de um jeito, tem um perfil, tem um formato, e tem várias variantes aí no meio de toda essa história. Então, assim, a minha dica que eu dou para você, que foi a Marina, né, que perguntou, não existe uma fórmula pronta, né? Existem estratégias que nem a Ambev usa, que nem a Salesforce usa, a Dell usa. O que aconteceu na Cummins, né? A Cummins, vou falar um pouquinho, porque é uma empresa que as pessoas geralmente não conhecem. A gente tem um grande aliado nosso, que foi nosso primeiro CEO desde 1919, porque ele lá atrás ele já falava de diversidade, e lá nos Estados Unidos a Cummins foi a primeira empresa norte-americana a contratar uma pessoa negra para um posto de gerência e de gestão. Então, assim, isso já vem no DNA, essa questão de diversidade, desde lá do começo, o que nos ajuda muito e cria um mindset na empresa assim, muito favorável para nós. Mas aqui no Brasil, né, a gente está no setor automotivo, que naturalmente ele já é composto por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, com viés bem machista, assim, quando você olha para o setor, né? Então, a gente tem essa dificuldade também desse viés. Uma boa estratégia, que isso que o Victor comentou, eu acho fundamental. Acho que o primeiro passo é sempre trazer informação e conhecimento para a liderança, né? Na Câmara se falava muito de diversidade, 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 mas nunca se falava de LGBT até 2015. Né? 2015, que começou de um jeito muito simplório, a gente trouxe um treinamento simples, e a gente começou a dar o treinamento para quem? Presidente. Né? Então, assim, a nossa estratégia utilizada foi sempre
se a liderança está preparada, engajada, o resto fica muito mais fácil, né, de se trabalhar. Mas acho que conhecimento aí é sempre o primeiro ponto, é o nosso maior aliado para mim, ser o conhecimento, a informação, explicar para as pessoas, ensinar as pessoas, e o conhecimento ele é um grande aliado contra o preconceito. Né? Eu vejo assim, nitidamente, assim, quando a gente dá os treinamentos dentro da Camis, as pessoas entram de uma forma e saem de outra, pelo simples fato de terem conhecimento, de receberem conhecimento, e elas fazem as próprias reflexões delas e mudam, né? Se tornam pessoas melhores. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? A gente não começa do dia para a noite. Mas a nossa estratégia, se eu puder dar uma dica, é sempre começar com a liderança, e a liderança consegue motivar aí os demais. Obrigado, pessoal. Andrew, eu acho que a próxima pergunta é super legal tu falar, que deve ser um dos principais desafios que eu imagino na Cummins, né? Que é como podemos trabalhar para desmistificar os estereótipos, não só no ambiente de igualdade dentro da empresa, mas levar essa transparência, né, para o processo seletivo, para as pessoas que vislumbram e trabalhar na Cummins, né? Como vocês vão fazer para se posicionarem, para as pessoas saberem que pessoas LGBT vão ser incluídas, né? E que a companhia, apesar do setor ser conhecido por machista, a companhia tem práticas inclusivas, tem funcionários e funcionárias que fazem parte da comunidade, né? Sim, essa é uma ótima pergunta, né? Como desmistificar os estereótipos. E eu te falo também, é um trabalho de formiguinha, né? A Cummins está num processo de se tornar cada vez mais diversa, né? E qual que é a estratégia? Porque quando você olha para a Cummins, você vê um monte de engenheiro branco, 30, 45 anos, heterossexuais, todos usando camisa xadrez e calça jeans. E precisa quebrar, né, esse ambiente, né? Existe um trabalho já muito avançado de muitos anos no grupo de mulheres, mas do LGBT, qual que é a nossa tática? A gente se aliou com o setor de recrutamento do RH, porque é a porta que entra a diversidade na companhia, é recrutamento. Então, a gente tem todo um trabalho junto com o departamento de recrutamento, a gente treinou as pessoas do RH, porque elas mesmas falavam, a gente não sabe contratar pessoas LGBT, a gente não sabe onde encontra, a gente não sabe como entrevista, a gente não sabe. E isso foi uma postura muito legal deles. Então, assim, a gente teve que levar toda a informação, dar dicas de onde buscar currículos. Estamos trabalhando aí um pouquinho na questão de branding, né, porque a Camis realmente não é conhecida para o público LGBT. Então, e a gente está numa fase, assim, estágio 1 de todo esse projeto, né? Então, nossa principal estratégia é trabalhar no recrutamento. Paralelamente, a gente sempre fala, né? Mas essas pessoas que entrarem, ela precisa já encontrar um ambiente preparado para isso, né? Então, e é o trabalho que a gente fez lá desde 2015, né? A gente tem os nossos treinamentos que a gente chama de Safe Leader Training, e a gente já, aqui no Brasil, já chegamos a 99% da liderança treinada e mais de 80% de todos os empregados da companhia treinado, incluindo o pessoal de fábrica. Então, a gente já tem um público muito já treinado, então, por isso que a gente começou agora a trabalhar com recrutação e falou assim, agora esse público LGBT pode vir e ser eles mesmos, né? Ele vai estar num ambiente seguro, e não importa a roupa, a cor de cabelo, gesto, se é feminino, se é masculino, não importa, né? Então, eu acho que primeiro é preparar um ambiente e segundo ponto é trabalhar na parte de recrutamento. Perfeito. E se eu, como RH, puder complementar, né? Eu não trabalho com atração de talentos, mas se eu puder adicionar aqui, RH não contrata, né? RH, o time de aquisição de talentos, seleciona as pessoas, faz o processo, a tomada de decisão sempre vai ser do business, né? Então, o business tem que estar muito alinhado, não adianta fazer um trabalho só com a área de aquisição de talentos, pelo menos é a forma como eu vejo, se as lideranças não souberem da importância de terem profissionais LGBTs nos seus times, né? Porque na hora da offer letter, quem aprova não é o RH. O RH envia, mas a decisão sempre vai ser das lideranças da companhia, né? E quando a gente pensa, acho que uma coisa legal,
em 2016 na Dell, quando a gente teve o primeiro caso de transição de gênero no Brasil, a gente viu que o RH da companhia na ocasião não sabia o que era transexualidade, e eu me incluo nisso, assim, eu nunca tinha conhecido uma pessoa trans, né? A Michelle, né, nossa funcionária que transicionou, foi a primeira pessoa, uma grande amiga hoje, me educou muito em relação ao tema, e o RH todo se educou. Mas a gente viu que não bastava educar RH liderança, mas toda a empresa. Segurança da empresa, quando uma pessoa trans vai fazer uma entrevista, tem que saber qual o pronome, né? Saber receber, né? Saber que talvez o documento de identidade não represente o nome que ele vai precisar colocar no crachá da pessoa trans, né? Então, é um trabalho, assim, bem amplo de sensibilização, que eu acho que faz muita diferença, né? Mesmo que a pessoa não seja contratada, falando de pessoas trans, ela vai falar, olha amiga, olha amigo, eu fui lá e fui super bem recebido, tive uma experiência bacana no processo, ou daqui a pouco, olha, não volto nunca mais, essa empresa aí, né, não quero saber, foi horrível, me chamaram pelo meu nome do documento aqui, né, enfim, então acho que são cuidados aí que a gente pode ter para promover boas experiências para a população. Lu e Victor, não sei se vocês querem complementar. Bom, quando falando de estereótipo, eu percebo dois significados, né? Tanto o estereótipo que a empresa pode ter em torno da população diversa, especificamente, ou o estereótipo que o mercado tem da companhia. E aí, falando do primeiro caso, toda a parte de letramento, de sensibilização, etc., visa interferir nisso. Então, por exemplo, se todos os meus treinamentos de viés inconsciente, eu falo sobre desconstrução de estereótipo, eu falo sobre enxergar além das qualidades normativas, todos esses pontos, assim como também a questão da liderança inclusiva, né? Por quê? Liderar, por exemplo, na Ambev é a única forma de liderar. E ser uma pessoa que não perpetua estereótipos e não tem uma linguagem agressiva, esse tipo de coisa, são coisas que nós queremos tornar exemplo. Então, isso também entra nesses treinamentos de liderança. Agora, em relação à visão que as pessoas têm da companhia e como desconstruir isso. A Ambev tem uma questão bem grande em relação a estereótipos que as pessoas têm da gente, muito por uma cultura passada e pela imagem que foi construída ao longo do tempo. Por muito tempo, falar de cerveja, de mercado cervejeiro, era quase que uma metonímia para falar de machismo, de objetificação da mulher. E como que você desconstrói esses estereótipos? Criando ações afirmativas em cima deles. Então, por exemplo, a Ambev é conhecida como uma empresa que tem um passado com comunicações machistas. Então, como que eu mudo isso? Eu reconheço esse passado, aprendo com ele e reposiciono a minha marca. Foi isso que o Skol fez em 2015. Então, o Skol pegou todos os nossos pôsteres e, em vez de esconder embaixo do tapete, a gente falou, ok, erramos, vamos aprender com isso, chamamos ilustradoras feministas para refazerem todas as nossas comunicações e a gente relançou elas, ensinando as pessoas sobre a problemática, desconstruindo as pessoas, levando conhecimento. Então, esse processo de não só fazer as coisas, mas de fato gerar impacto que tem alguma significância para quem está sofrendo aquela dor, ajuda bastante nesse processo de desconstrução. E também perceber que comunicação não é só o que eu falo, é também o que o outro escuta. Então, é sempre deixar claro que eu estou me comunicando da melhor maneira e também nos canais em que essas pessoas estão. Então, por exemplo, eu crio uma iniciativa de contratação de pessoas trans no estágio. Mas essas pessoas trans, elas estão recebendo essas comunicações? Essas pessoas trans, elas sabem o impacto que um programa de estágio pode ter no encarreiramento delas, no desenvolvimento de vida delas? Então, também deixar isso claro em todos os momentos, enfim, do processo é importante. E não é só a área de gente que vai conseguir fazer isso, então precisa estar correlacionado com todo do único ecossistema da empresa. Precisa fazer sentido se a gente olhar para os nossos fornecedores, precisa fazer sentido se eu olhar para a minha área de relações corporativas, para a minha área de marketing institucional, para a minha área de recrutamento, tudo é um ecossistema só. E ele todo precisa estar
de fato, bem relacionado com a minha cultura e com os meus valores, porque é só assim que faz sentido. Se não tiver interligado com esses princípios, uma hora vai acontecer alguma coisa e tudo vai por água abaixo, porque não foi construído de forma sustentável. E aí eu, pelo menos, enxergo que esse seja o caminho para a gente desconstruir esses estereótipos. Demora, leva tempo, mas são muito mais ações do que posicionamentos. E Lu, se tu quiseres, né, enquanto pensando na pergunta, acho que vocês têm um caso muito legal que é o da IaaS, né? Que é a Salesforce, uma empresa de nicho, né, uma empresa de high level, assim, de um alto nível de serviço, de profissionais, né? Como vocês conseguiram atrair uma mulher trans negra, né, com uma brilhante, mas que talvez não fosse, talvez ela não visse na Salesforce como uma empregadora em potencial? Como vocês conseguiram fazer, mostrar para ela que ela tinha uma carreira, um futuro super legal lá, assim, se puder contar um pouquinho da estratégia, se vocês têm feito outras ações para tentar futuras contratações como essa que deu tão certo. Como eu sou uma voluntária das iniciativas de diversidade, posso compartilhar com vocês o que eu sei, né, desse lado aqui da moeda. Uma pena que ela não está aqui conosco para poder falar, né? A IaaS, eu sei que a Salesforce tinha uma participação no Reaching Out, né, que hoje é a Feira Diversa, acho, da Mais Diversidade, e sei que a IaaS, na época, se conectou com o Thiago, ele ainda trabalhava conosco, e a Salesforce funciona muito bem através das indicações, né, para as pessoas. Então, existe um programa, inclusive, de bonificação até, né, de reconhecimento, quando os colaboradores indicam e trazem para trabalhar conosco pessoas, colegas, profissionais que eles conhecem, e a gente funciona muito bem assim. Então, a Yas entrou como... Ela estava estudando ainda na época, estava fazendo faculdade, então ela começou conosco como estagiária, porque ela não havia terminado. Hoje ela trabalha, eu acho que ela é a única pessoa do time dela que está baseada no Brasil. Todo o time técnico dela está na Argentina. A Yasa é realmente brilhante. Eu tenho muita admiração e tenho muita sorte, de verdade. É um privilégio para mim poder conviver com ela. E ela também é uma pessoa que sempre me ensinou muito. Então, o que a gente faz? Do lado dos grupos de afinidade, a gente garante, ou tenta garantir, né, que a nossa empresa, o time de recrutamento, o time de marketing, lembrando, né, que, como eu comentei, a Salesforce não tem um número muito grande de pessoas ainda aqui na nossa operação do Brasil. Todo ano a gente cresce mais, mas não é assim um super número. Então, nós trabalhamos muito em conexão com as outras áreas de negócio da empresa, garantindo que a nossa companhia tenha acesso a essas informações, saibam que programas, que eventos como esse aconteçam e que a gente pode patrocinar. Então, parte do nosso trabalho, até acho que está meio conectado com uma pergunta que foi feita lá na frente, parte do nosso trabalho como grupo, né, é realmente garantir que haja uma conexão entre a nossa companhia, o nosso ambiente de trabalho com a comunidade externa. Então, para que a gente continue tendo sucesso, né, em contratações como essa, sempre garantindo candidatos diversos nos nossos processos. Eu sei que existe uma pessoa que, se não for contratada, mas eu acho que está em vias que vai trabalhar no time de recrutamento totalmente voltado para esse olhar, né? E aí, como o Vitor até tinha mencionado, a igualdade para nós, que é como a gente traduz diversidade e inclusão, ela é um dos nossos principais valores. Então, a Salesforce nasce em 99 já com esse valor. E toda a nossa cultura está baseada nisso. Por isso que para mim é um grande privilégio poder trabalhar lá. As coisas ficam muito claras, né? E estava realmente tudo muito conectado. Esse é o mote da empresa, essa é a cultura da empresa, essa é a cultura do nosso fundador. Então, não existe um espaço meio de dúvida, né? As pessoas, quando se envolvem com seus postos, sabem o tipo de companhia que a gente trabalha muito para ser. Então, que a IaaS
foi a primeira aqui, mas que, né, a gente tenha muito mais IAs. A gente fez um trabalho com a Casa Florescer, a gente tem uma pessoa do nosso time de recrutamento que é voluntária lá. Não sei se o projeto dela já terminou, mas fez bastante acompanhamento com as meninas. Então, a gente se envolve muito com organizações como essa. Então, eu acho que é assim que a gente garante, né, estando presente nos eventos, patrocinando conversas, convidando pessoas que, né, sabem mais do que a gente para que a gente possa aprender, promovendo o trabalho voluntário dos nossos colaboradores para que eles se conectem, né, com as diferentes comunidades de uma maneira genuína. Acho que tudo isso colabora para que a gente esteja assim, no caminho certo. Legal. E tua resposta final já linka com a próxima pergunta, que foi de CV. Como suas empresas têm desempenhado um papel na comunidade externa? Tem parcerias com grupos locais da sociedade, né? E qual o papel do setor privado deve desempenhar no movimento geral? Até se eu puder compartilhar um pouquinho da trajetória da Dell, né? Eu colocaria todas as empresas daqui como bolhas, né? As empresas que participam do próprio Alto Níquel são bolhas para pessoas LGBT. A realidade é muito dura e, né, as pessoas têm privilégios em todas as organizações. O Rio Grande do Sul, né, o estado que eu sou, é um estado super machista, né? Tem muita tradição, comparado aos estados do Sul nos Estados Unidos, que tem uma cultura também de preconceito na história, enfim. Então, o reflexo do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul era muito parecido. E a gente tem empresas, né? O bom de eventos como esse é a formação de parcerias. E no Rio Grande do Sul a gente trabalhava muito próximo de duas empresas que concorrem conosco por talentos, mas que são parceiras na diversidade e inclusão, que é a SAP e a ADP. E a gente se reunia, ia viajar para São Paulo em eventos de diversidade, estavam as 3 empresas, né? E junto com um amigo da PwC, que estava criando o grupo de afinidade lá, a gente criou o Pride Connection no Rio Grande do Sul, que basicamente é um grupo de empresas que se reúne para trocar melhores práticas. Começou com 4 empresas e 10 convidadas. Hoje, 2 anos depois, tem mais de 50 empresas no Pride Connection, tem uma estrutura. A gente criou um trabalho que chama Pride Talents, de voluntários LGBT. A gente criou um grupo de empresas inclusivas, então muitas pessoas trocam de empresa, sabem, pô, né, trabalho em tal empresa, a Dell tem práticas legais, quero. Então acaba que o mercado está abrindo e ficando cada vez mais inclusivo, né? É uma forma que eu acho super válida, assim, quando as empresas se unem, né, dedicam um pouco do seu tempo para conseguir aumentar o tamanho dessa bolha para caber mais pessoas dentro, né? Fora isso, eu acho que a gente tem muitas ONGs e instituições que fazem trabalhos maravilhosos e praticamente todas têm pouquíssimos recursos e necessitam de doações, e doações não sempre de dinheiro. Às vezes, uma campanha de doação que a gente fez para Casa Florescer há 2 anos atrás, as meninas estavam com roupa de cama velha. Então, a gente doou 32 jogos de roupa de cama novos, itens de higiene, enfim, né? Então, voluntariado, como a Lu falou, né? Uma pessoa de recrutamento ajudando no desenvolvimento das meninas. Acho que tem várias formas aí, e são algumas que a gente tem feito na Dell. Vou só complementar uma coisa. Eu tive uma conversa com o pessoal da Gerando Falcões, né, que é uma organização que eu também sou muito próxima, porque eu sou a louca do voluntariado, que quem sabia agora sabe. E a Carol me comentou uma coisa super importante, eu acho que tem um timing bom aí para gente. Então, as empresas podem reverter, acho que até fazendo isso até o final do ano, a porcentagem é maior, acho que são 4 ou 6, acho que 4%, enfim, do imposto que é recolhido e que seria direcionado para o governo, as empresas podem tomar a decisão de direcionar esse dinheiro, né, para organizações através da lei de incentivo à cultura. Então, estamos em dezembro, eu sei que talvez, né, pode ser aí um pouco corrido, mas é uma realidade, eu batalhei muito para que a gente consiga fazer isso esse ano. E as pessoas físicas também, tá bom? A gente também consegue direcionar
o valor do imposto. Ah, Luana, mas eu não recolho imposto, né? Eu recebo, eu sou restituída. Mas durante todo o ano você pagou uma porcentagem você pagou esse imposto. Então, uma porcentagem desse imposto que foi pago, que foi retido na sua fonte, você pode direcionar para ONGs também, tá? Então, não vai ter tempo aqui, a gente tem só 10 minutos. Rolou uma pergunta super importante da Ananda, mas para quem quiser ajudar financeiramente, porque é importante, assim como as empresas patrocinarem, né, entrarem em eventos, em programas como Out and Equal, o financiamento, ele é importante, ele também é uma parte relevante do comprometimento, né? Tanto nosso, como eu falou, lembrou, somos privilegiados de várias bolhas corporativas, né? Então, todo mundo pode fazer um pouquinho, e se todo mundo fizer um pouquinho, as ONGs têm um montão. Acho que era fundamental. Só para eu falar um pouquinho sobre atividades externas, né, fora dos muros da companhia, eu acho que uma boa estratégia é você tentar levar o Pride para os projetos de responsabilidade corporativa que já existem na sua empresa. Então, nós, por exemplo, nós temos 2 projetos que acontecem todo ano. Um é o Formare, né? Então, são adolescentes da comunidade, né, em situações de vulnerabilidade, que a Camis pega esses adolescentes e eles ficam 1 ano dentro da empresa tendo aulas. E os professores são os próprios funcionários da Camis, né? Então, tem aula de inglês, tem aula de espanhol, tem aula de engenharia, matemática. E eu dei a ideia de incluir uma aula para falar sobre diversidade e questões LGBT. Né? Então, é uma forma da gente começar a educar pessoas fora do mundo Camis. Né? E tem uma outra atividade também que o nosso distribuidor, na verdade, faz. O distribuidor Camis, eles têm uma parceria com a Escola Dom Bosco, que é uma escola católica. E todo ano eles promovem uma feira, né, que falam de diversos assuntos, etc. e tal. E no ano passado eu falei, por que não levar o Pride para essa feira, né? E aí falaram, mas é uma instituição religiosa, não sei o quê. Eu falei, por isso mesmo. É por esse fato que eu quero levar o Pride. E a Camis, óbvio, que apoiou a ideia, mas a direção da escola foi com muito dedo, assim, né? Com muito medo do que ia acontecer. E deu certo, né? No final, o que a gente percebeu é que, para os alunos, isso era uma questão já do cotidiano, né? Não estava falando ali nenhuma novidade. E existia uma população LGBT enorme dentro da escola, de alunos, mas os diretores, os professores, os serventes, todos foram lá para aprender, porque eles tinham muita dúvida, eles não sabiam como lidar com os alunos. Então, são maneiras que você tem de levar, né, a questão do Pride para fora da sua empresa, você já aproveitar as próprias projetos que já existem, né, e tentar embutir o Pride nisso. Que incrível! Eu amei esse projeto de letramento de ensino. Aqui basicamente a Ambev se preocupa bastante com a comunidade externa. O nosso princípio é unir as pessoas por um mundo melhor. E eu acho que a gente está numa fase de, como companhia, de questionar que mundo melhor é esse e melhor para quem. Então a gente quer que seja melhor para todo mundo. Ao longo desse ano, fizemos ações pontuais e enormes para a comunidade, para a sociedade de forma geral. Então, desde construção de hospital, fábrica de vacina, álcool gel, máscara, etc. E aí, dentro dessas ações, é bem isso que o Andrew falou, a gente vai trabalhando com algumas interseccionalidades. Então, como eu consigo falar da pauta LGBT através de uma ação afirmativa numa grande capital? Se eu vou fazer alguma comunicação, criando algum posicionamento, obrigatoriamente, quase, eu tenho que gerar algum benefício para essa comunidade que precisa de suporte. Então, hoje, dentro da Ambev, eu acho que nem existe assim, a possibilidade da gente fazer alguma campanha externa em torno da pauta LGBT que não seja convertida para a comunidade LGBT. E essa, de fato, a consciência, né, do nosso impacto
como o segundo setor, a gente tem dinheiro, dinheiro compra velocidade, dinheiro compra mudança, e enquanto mais rápido as empresas perceberem essa responsabilidade sobre essas coisas, que sim, você pode se questionar, você pode questionar sua liderança, perguntar por que não, perguntar se a cultura da forma que funciona faz sentido, se os projetos da forma que estão acontecendo fazem sentido, se não poderiam ser melhor, se, sabe, não poderiam gerar mais impacto, mais transformação, aí, enfim, é super pertinente a gente trazer essas perguntas para a conversa também. É claro que algumas ações, elas geram impactos muito mais duradouros. Eu, Vitor, tenho sempre a opinião de que eu quero provocar uma mudança na cabeça das pessoas e colocar a marca empregadora que eu represento como o fator de mudança, de transformação da vida dessas pessoas. Então, eu quero que daqui a 20 anos essas pessoas pensem: olha só, se não fosse a Ambev na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Tudo mudou por causa do papel daquela companhia na minha vida. Então, acho que quando a gente tem esse tipo de propósito, puxar esse tipo de iniciativa fica muito mais natural também. Perfeito. Um monte de ideias aí também super legais. Acho que para o ano que vem a gente volta e conta o que a gente fez aí em 2021 para a comunidade. Pessoal, a Ananda fez uma pergunta super relevante, a gente pode utilizar para fechar, né? Que é, tendo em vista o que aconteceu em novembro, né, com o assassinato do Beto em Porto Alegre, né, como as nossas empresas trataram essa interseccionalidade com essa temática racial também fora do mês de junho, né? Beleza. Eu consigo falar bem prontamente, porque não só o que aconteceu no Carrefour, mas o que aconteceu também nos Estados Unidos com o Floyd. Quando começou esse movimento todo, a gente falou, ok, precisamos criar um posicionamento. Então, o que a Ambev fez? A gente fez um comunicado público falando que a gente reconhecia que o que a gente faz em torno da pauta racial não é o suficiente. Então, a gente criou um comitê de diversidade que esse ano é focado na pauta racial. Esse comitê de diversidade, ele é basicamente um encontro de pessoas que são peritas na pauta racial no Brasil, com a nossa alta liderança e também a liderança do nosso grupo de afinidade racial, o BOC. Então, essas pessoas se reúnem, nosso CEO, VPs, essas pessoas externas, para definir algumas estratégias, alguns compromissos, metas e prazos também para essas ações. E claro que dentro disso a gente fala de todas as outras interseccionalidades. Aqui dentro da Ambev, a gente não fala só de diversidade, a gente fala de autenticidade. Diversidade é um dos 4 pilares que compõem essa nossa casinha de autenticidade. Os outros são respeito, comunidade e também as nossas marcas, os nossos consumidores. Então, dentro do pilar de diversidade, eu consigo fazer essas ações afirmativas. O ano todo, a gente consegue trabalhar bem essas interseccionalidades, porque existe esse ecossistema completamente ligado. Então, ao longo do ano, a gente foi gerando toolkits sobre a realidade das pessoas negras LGBT, rodas de conversa, também algumas ações, até mesmo através de comunicação de marca. Então, Skol Beats, por exemplo, trouxe uma parceria com uma festa aqui de São Paulo chamada Baticu, que tem um público e é reconhecida por ser formada por donos que são pessoas pretas e tem toda uma comunicação em torno de positividade corporal, de fato você ser autêntico. Então, até mesmo de forma mais leve, através das comunicações, a gente está sempre tentando buscar essa interseccionalidade. Acho que eu vou falar bem rapidinho. A gente tem 4 minutinhos, né? Então, talvez não dê tempo de todo mundo falar. Mas depois conectem-se com a gente ali no LinkedIn, a gente continua batendo esse papo. Exatamente. E também os apresentadores que quiserem podem digitar as respostas aqui no nosso chat. Lá, Ananda, e você bem sabe disso, mas acho que é legal mencionar, na Salesforce, os grupos, né, de igualdade, a gente trabalha de maneira interseccional desde 2017. Então, nós criamos o nosso próprio comitê, que se chama One Ohana, seria... Ohana é uma terminologia havaiana para família, né? Então, somos
uma grande família ali, e toda vez que temos oportunidade, construímos os eventos e as comunicações com pessoas de mais de um grupo. Então, inclusive, né, o Outforce, que é o grupo LGBTIA+, lá dentro da Salesforce, ganhou muita força em um momento que foi super difícil na época, através do grupo das mulheres. Então, a gente sabe que existem algumas temáticas que são mais difíceis de trabalhar, existe um pouco mais de resistência, né, no Brasil. A agenda LGBTIA+, é uma dessas, né? Então, a gente garante que os grupos, estando juntos, as lideranças dos grupos, as temáticas sendo construídas de uma maneira bem interseccional, faz com que a gente, claro, de maneira individualizada dentro do grupo, trabalhe as necessidades do grupo, mas, ao mesmo tempo, a gente também promove discussões mais amplas e mais complexas. E, dessa maneira, também foi uma estratégia que a gente percebeu teve muito sucesso para aumentar a empatia e, inclusive, o engajamento das pessoas. Então, a celebração do Dia das Mulheres tem uma mulher gorda, tem várias mulheres negras, tem mulher lésbica, tem mulher trans, tem mulher mãe, tem mulher jovem, né, estagiária, ali como palestrantes. Então, dessa maneira, a gente garante que as questões raciais, óbvio, ganham mais força quando, né, essas situações infelizes acontecem, mas a gente discute isso o ano inteiro. Legal, Luí. Andrew, não sei se tu queres contribuir. Vou tentar falar em 1 minuto. Em outubro, a gente faz o mês da diversidade, que é o encontro de todos os ERGs, né, que a Camis tem. A Camis tem de mulheres, afro, LGBT, pessoas com deficiência e de gerações, né, questão de idades. E nesse mês a pauta foi todos os grupos falarem sobre racismo, né, cada um dentro aí do seu viés, né. Então foi uma forma de a gente trazer aí esse assunto em pauta, falar sobre racismo, racismo estrutural e trazer bastante informação para o pessoal. Bem legal. E aproveitando aí 30 segundos finais, Nadel, eu diria que o Black Network Alliance, que é o grupo que trabalha a inclusão de pessoas negras na companhia, é um dos principais parceiros do Pride, e nesse momento a gente está trabalhando um programa de mentoria reversa, no qual os membros desses grupos vão educar as nossas lideranças executivas sobre as duas temáticas, né? Então, a ideia é que a nossa alta liderança esteja preparada e consiga entender, né, conceitos super importantes. Recentemente, a gente teve um caso aí de uma executiva, né, que por falta de conhecimento no assunto se pronunciou aí, né, uma executiva de outra empresa e se desculpou, enfim. Então, a gente quer educar as nossas lideranças para que entendam muito em relação a esses temas, e é o que está acontecendo nesse momento. Pessoal, muitíssimo obrigado. Como a Luana falou, se conectem conosco no LinkedIn. Para quem está assistindo o Record Version também, a gente está disponível para benchmarking, não só nós, como nossos colegas. Então, acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende juntos aí. Obrigado a todos e uma ótima semana aí para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau.